Eu acredito muito que errar é humano, mas insistir no erro é uma questão de opção. E, gente, a experiência é algo muito bom, porque você ganha conhecimento e por meio dele você vai saber como lidar melhor com determinadas situações. E com isso você vai conseguir tomar a melhor decisão. Então você vai saber conduzir situações. E quando você... E é sobre esse assunto, antes de eu continuar, eu quero dizer que é sobre esse assunto que nós iremos falar hoje. E se você já gostou desse vídeo, eu quero pedir para você curtir, para você se inscrever no canal, porque é muito importante, tá bom? Conto com vocês. E assim, gente, quando você percebe que você cometeu um erro e você se acomoda com isso e permanece fazendo a mesma coisa ou empurrando, tem um ditado popular, né, que fala bem assim, empurrando com a barriga, você está sendo covarde. Porque errar é humano, sim, mas insistir no erro é uma questão simplesmente de escolha. Você pode mudar se você quiser. E eu já até conversei com vocês em um vídeo um vídeo que ficou bem bacana, que não tem como você mudar ninguém. E querer mudar alguém só vai te prejudicar, te fazer mal. Porque você pode mostrar para a pessoa os benefícios, o que é favorável, o que não é a respeito de alguma coisa, mas mudar alguém, essa ideia de vou mudar fulano, vou mudar ciclano, isso é uma ilusão e vai criar um desgaste, porque não tem como fazer isso. Tem pessoas que acreditam nisso, mas e às vezes tem gente que finge que mudou só para conseguir alguma coisa. Mas, gente, isso não é verdade, não tem como. Você pode mostrar para a pessoa, né, qual é o caminho melhor, mas mudar mesmo, só Deus que tem esse poder de transformação, né? E eu ainda não desenvolvi essa ideia com vocês, foi em outra rede social, que eu falei acerca de você entender que é uma questão de maturidade, você dá conselho somente para quem pediu a sua opinião. E isso soa um pouco como algo grosseiro, mas quanto antes você entender isso e aplicar, vai ser melhor, porque você vai evitar muitos, conflitos desnecessários. E aí você pode me perguntar, tá, Samara, mas vamos supor que seja uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu goste muito, e essa pessoa está tendo uns comportamentos, fez algumas escolhas e eu estou vendo que essa pessoa será prejudicada por causa disso. E o que eu posso fazer? Você pode ficar do lado dessa pessoa e mostrar que se ela precisar, ela pode contar com você. Isso faz com que a pessoa se sinta segura. Então, ela sabe que se algo acontecer, ela pode falar com você. E geralmente isso sempre acontece. Quando você fica do lado dessa pessoa e vê que quando dá ruim, essa pessoa te procura. E eu não quero que você trate essa pessoa com indiferença e nem se considere superior a ela. Porque independente do que você faça, de quão maduro você seja, de quanto conhecimento que você tem, ninguém é melhor do que ninguém. Existem pessoas que estão em níveis diferentes, em fases diferentes da vida, mas ninguém é melhor do que ninguém.
Eu tive até que trabalhar isso na minha mente uma vez. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu fui pra uma entrevista e assim, gente, eu morava no interior, então assim, era tudo muito diferente. Foi entrevista em uma cidade e assim, um espaço completamente diferente do que eu estava acostumada a frequentar. E quando eu cheguei lá, eu cheguei uns 30 minutos, né, antes, pra, né, dar aquela primeira impressão boa. Estratégia. Isso foi o quê? Com 18 anos, muito esperta já, né? Tem que ser assim, né? E, gente, eu cheguei lá, eu fiquei muito nervosa. E lá era um espaço aberto, sabe? Um lugar bem aconchegante, um lugar muito agradável mesmo. E assim, a entrevista estava sendo, né? O gerente estava entrevistando um jovem e eu estava assim, um pouco atrás, vendo tudo que estava acontecendo. E esse jovem estava muito nervoso também. Acho que era a primeira entrevista dele. A minha também ia ser a primeira entrevista. E, gente, assim, eu fiquei muito nervosa. Mas só que eu tentei tomar o controle da situação. Eu falei, eu não posso ficar desse jeito, eu vou tomar o controle da situação. E eu lembrei de algo que a minha tia me ensinou. Ela me disse, né, Samara, não importa com quem você esteja falando, entenda que ninguém é melhor do que você, assim como você não é melhor do que ninguém. Gente, e eu trabalhei isso na minha mente e eu fui me acalmando. Consegui me acalmar, desenvolvendo essa mentalidade, esse conceito de que por mais que eu esteja em um lugar diferente do que eu estou acostumada a frequentar, por mais que eu esteja com pessoas que estão em níveis melhores, ninguém é melhor do que eu. E eu consegui ficar mais tranquila e chegou a minha vez de ser entrevistada. E eu falei, eu vou manter a calma e vou entregar o meu melhor aqui. E foi isso que eu fiz. E, gente, eles me perguntaram no final, porque no meu currículo eu não tinha experiência, né? Eles me perguntaram, essa foi a sua primeira entrevista? Aí eu falei sim. Eles não acreditaram. Eram um gerente e uma pessoa responsável pelo treinamento. Eles não acreditaram que era a primeira entrevista que eu estava participando, porque eu estava muito tranquila. Mas assim, eu tive que trabalhar a minha mente. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Porque sentir essas emoções é normal, mas a inteligência emocional, ela vem para te ensinar que é possível você controlar as suas emoções e você escolher como vai reagir a elas, e não elas que te direcionar. Porque, né, uma pessoa emocionada demonstra uma falta de maturidade. E, gente, então a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. E o resultado é sempre muito bom. E sim, gente, eu consegui a vaga lá nesse emprego depois de uns 3 dias. Acho que o gerente entrou em contato comigo. Eu ganhei a vaga lá. Mas só que acabei não ficando, fiz 3 dias de experiência, acabei não ficando porque eu não quis, por causa do horário, eu ia voltar muito tarde pra casa, não ia ser bom. Então, assim, foi isso que aconteceu, mas a vaga foi minha, porque eu consegui, né, controlar a minha emoção e trabalhei essa ideia na minha mente. Gente, eu estava abordando um assunto, acabei esquecendo, espera aqui, deixa eu ver. Eu estava falando sobre... sim, lembrei. Então, assim, você tem que dar conselho para quem pediu a sua opinião. E isso demonstra uma maturidade. E você, como eu falei para vocês, você não pode se considerar melhor que ninguém, assim como não existe ninguém melhor do que você. Então, tudo certo com isso.
Então essa pessoa provavelmente, quando você mostra para ela que ela pode contar com você, essa pessoa se sente segura. E se ela precisar, e provavelmente se o caminho que ela está seguindo não é bom, ela vai precisar de você. E eu não quero que você trate essa pessoa com indiferença, como eu falei. Eu quero que você acolha essa pessoa para que ela se sinta mais segura ainda. E com isso, você compartilha o seu conhecimento. Com isso, você mostra, dá o seu conselho para aquela pessoa. E eu acredito muito que ela vai até te ouvir melhor do que antes. Você se intrometendo sem ela ter te dado espaço, sem essa pessoa ter, sabe? Você não teve, a pessoa não te deu essa liberdade. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, é a melhor opção. E essa pessoa ela pode te ouvir e realmente analisar o que você falou e colocar em prática. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Então, assim, quando alguém... eu gosto que as pessoas me corrigem da melhor forma possível. Se a pessoa, por mais que eu até abordei esse assunto com vocês em um vídeo, por mais que uma pessoa esteja certa, se ela falar isso de qualquer jeito, ela se torna errada. E o conceito que ela tinha fica, sabe, assim, perdido. E porque quem quer ser maltratado? Ninguém quer que, todo mundo quer ser bem tratado da melhor forma possível. Então, assim, eu gosto que as pessoas me corrigem, que as pessoas me ensinem as coisas, mas que façam isso com respeito e da melhor forma possível. Assim como eu também busco fazer isso. Então eu quero que você faça isso quando você tiver a oportunidade. Eu não quero que você... Tem gente que tem um ditado popular, jogar na cara. Não é para você fazer isso. Você não ajuda ninguém fazendo isso. Você só afasta a pessoa, você só prejudica a pessoa. E eu acho que quem entende... Gente, assim, nós devemos ser facilitadores para que a nossa vida seja facilitada. Se eu complico a vida de outra pessoa, eu estou complicando a minha vida. Porque tudo que eu planto, eu vou colher. A colheita, ela é inevitável. Mas Deus nos deu a oportunidade de escolha. Você escolhe a semente que você lança. E eu vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Que algo que eu falei aqui tenha feito sentido para você. Gente, obrigada por terem ficado até o final. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.